Quando eu venho andando para a classe aqui, venho alegre, porque foi aqui onde eu aprendi que Jesus já me salvou. Do pecado sim resgatou-me a mim e a vocês também, o bom Deus quer bem. Quando eu venho andando para a classe aqui, venho alegre, muito feliz. Bato tá, 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 rio quá, quá, quá e viro-me pra cá. Quando eu venho andando para a classe aqui, eu me alegro e sou feliz. E vocês também, ouvindo o que Deus diz, hão de vir andando para a classe aqui, sendo cada qual feliz. Bom dia! Seja bem-vinda à nossa segunda Escola Dominical Infantil Virtual aqui na Igreja Batista Bereana. Nós estamos muito felizes com a sua presença e hoje vai ser mais um dia que a gente vai poder aprender do nosso Deus. Vamos orar para nós começarmos? Senhor nosso Deus, muito obrigada porque o Senhor cuidou de nós essa semana e que hoje a gente possa aprender muito mais da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, como nós já sabemos, semana passada a gente começou uma série de histórias que contam nada mais, nada menos do que sobre como a palavra de Deus chegou até nós e como Deus usou homens para falar a sua palavra e para que vidas pudessem ser transformadas a partir da palavra de Deus. Nosso tema, então, é Bíblia, o meu maior tesouro. E aqui a gente tem a nossa Bíblia gigante. Para a gente começar a nossa escola dominical de hoje, vamos cantar a nossa música tema? Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me ensina com certeza o caminho do céu. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Nela eu aprendo dia a dia, a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Será que a Bíblia é realmente o seu livro companheiro? Ela faz companhia para você durante a sua semana? Você procura aprender mais do que Deus diz para você, o que é certo, o que é errado? Você escuta as histórias da Bíblia durante a semana? Você pede para o papai e para a mamãe contar histórias para você? Que você possa querer aprender realmente com a Bíblia. E semana passada a gente conversou um pouco que Bíblia significa biblioteca. Porque a Bíblia, na verdade, é um conjunto de livros que revelam a palavra de Deus. E semana passada a gente conheceu duas classes de livros da Bíblia do Antigo Testamento, que são os livros que foram escritos antes que Jesus viesse ao mundo. Semana passada a gente conheceu os livros da lei, que são os livros que Moisés escreveu para o povo de Deus. A gente também viu os livros históricos, que são os livros que contam a história do povo de Israel. E hoje a gente vai conversar sobre os livros poéticos. Os livros poéticos são os livros que contam belos hinos que os judeus cantavam.
Então, são livros em forma de poesia, por isso que eles se chamam livros poéticos, e conta histórias na forma de poesia. Então, nós temos o livro de Jó, que conta a história de Jó. Nós temos o livro de Salmos, que são belos hinos que os judeus cantavam. E a gente tem salmos escritos por várias pessoas. Temos salmos de Davi, salmos de Moisés, salmos de Asaf, outras pessoas que também escreviam hinos para os judeus cantarem. A gente tem o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, que são livros que falam sobre sabedoria. E nós também temos o livro de Cantares de Salomão, que foi o rei Salomão que escreveu. Esses são os nossos livros poéticos. Depois dos livros poéticos na Bíblia, nós temos os conhecidos como profetas maiores, que são livros grandes e contam a história dos profetas. E são profetas que realmente, como a gente vai estudar hoje na nossa história, eram profetas que falavam para o povo aquilo que Deus queria. Porque antigamente não tinha a Bíblia. Então, como as pessoas poderiam conhecer a vontade de Deus? Através dos profetas. Deus falava com os profetas e os profetas falavam para o povo. E os profetas escreveram aquilo que Deus queria que fosse dito. Até hoje nós podemos aprender com esses profetas também. E eles também contam a história de como Deus tratou com o povo de Israel. E os profetas maiores, eles são 4 profetas que escreveram 5 livros. Então, temos o livro de Isaías, o livro de Jeremias, que é o personagem que a gente vai conhecer hoje. A gente tem o livro de Lamentações. O livro de Lamentações também foi escrito por Jeremias. Então, Jeremias escreveu 2 livros, Jeremias e Lamentações de Jeremias. E aí a gente tem os livros de Ezequiel e Daniel. Você já deve ter ouvido várias histórias sobre Daniel, não é mesmo? E por fim, para finalizar o nosso Antigo Testamento, nós temos os profetas menores, que são livros escritos pelos profetas, que falavam a palavra de Deus, mas eles são um pouco mais curtos. E os profetas menores são 12. É uma carreirinha agora que a gente vai estudar. Então, quem são os profetas menores? São Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Lembra da história de Jonas, que foi engolido por um peixe por causa da sua desobediência? Então, está escrito aqui nos profetas menores. Quem mais? Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Para a gente lembrar todos esses livros, vamos cantar a nossa música sobre o Velho Testamento? E assim a gente consegue revisar todos os livros e sobre o que cada um deles fala? Cantaremos todos juntos 5 livros de Moisés, e os livros de Moisés são os livros da lei, são Gênesis e Êxodo, Levítico e Números, e por fim Deuteronômio, que encerra
Já conseguiu aprender a nossa nova música? A nossa música sobre os livros do Velho Testamento? Lembram que semana passada eu fiz um desafio? Eu desafiei vocês a decorarem o versículo e mandarem para a gente. Então, nós estamos muito felizes com as crianças que participaram do nosso desafio e decoraram o versículo. Então, vamos assistir os vídeos. E se você não participou dessa vez, semana que vem tem uma nova chance de participar com a gente. Então, fica atento para o próximo versículo, tá bom? Vamos assistir o versículo da semana passada? 2 Timóteo 3,16. Vamos lá. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E é a Bíblia, isso? E ela é inspirada por Deus. Isso, meu amor. E é útil para o ensino, para repreensão e para correção. E para toda educação na justiça. Isso! Toda Escritura revelada é para do céu, para correção, para educação. Se você tem. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Parabéns! Que legal esses vídeos! Estamos muito felizes com a sua participação. Nós esperamos que na próxima semana outras crianças possam participar com a gente decorando os versículos. E nessa nova oportunidade nós temos um novo versículo para decorar. E para a gente decorar um novo versículo, eu vou chamar a tia Bel, que vai ensinar para a gente o versículo da nossa lição de hoje. Vem cá, tia Bel. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Tia Bel hoje vai ensinar um versículo novo que está no Velho Testamento, na nossa Bíblia, em Salmo 119, 89. O versículo diz assim: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, 89. Eu vou repetir. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E para vocês poderem memorizar melhor, nós vamos fazer uns gestos. Olha, vocês vão ficar com a mão assim. Quando chegar na parte que fala firmada, nós vamos bater palma. Quando falar na parte palavra, você vai fazer a mão em forma de livro. E quando falar no céu, você vai apontar para o céu. Fácil, não é? E ajuda a memorizar o versículo. Vamos novamente, então? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, 89. Gostaram? Vamos fazer mais uma vez? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Quero ver vocês fazendo no vídeo bem bonito este versículo, está bem? Então, crianças, vamos fazer pela última vez, citando a referência, está bem? Vamos lá. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, 89. Gostaram? Bem, crianças, agora que nós decoramos o versículo, nós vamos cantar um corinho que fala sobre isso, que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Nós devemos memorizá-los. Está bem? Vamos lá? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz.
Agora nós vamos cantar um outro corinho que fala como é importante a Bíblia. Então, vamos aprender os gestos e fazer bem bonito. Algumas crianças já conhecem este corinho. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. Criança, sem demora, aceitai a salvação. Bem, crianças, agora nós vamos ter a nossa história. É sobre Baruque e Jeremias. Para começar, nós queremos orar. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas cabeças e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nesta manhã nós queremos bendizer o Teu nome, nós queremos Te adorar pelo dia tão gostoso que o Senhor nos deu. Queremos agradecer esse momento e pedir, Senhor, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua palavra, que quão importante ela é, como nós temos aprendido até agora, Pai. Pedimos todas essas coisas agradecidas no Teu nome, Jesus. Amém. Então, crianças, a história fala de Jeremias e Baruque. Eles viveram há muito tempo atrás. Já eram na época do rei Josias, como Débora falou na lição passada. Eles falavam aquilo que Deus queria que fosse transmitido ao povo. E são chamados de profeta. Jeremias era um profeta e Baruque era um escriba, um escrivão. Adão e Eva não precisou de profeta, porque Deus vinha falar com eles pessoalmente no jardim do Éden. Depois, com o tempo, Moisés, também Deus falava com ele. E Deus pediu para Moisés escrever muitas coisas que ele queria que o povo soubesse. Jeremias era um homem muito abençoado por Deus. Deus falava muitas coisas para ele, para que fosse transmitido. E o rei Josias amava a palavra de Deus e obedecia e cumpria aquilo que Deus queria que o povo fizesse. Mas o rei Josias morreu e daí o seu filho Jeoaquim assumiu o reinado. E vocês sabem de uma coisa? O Jeoaquim não amava a palavra de Deus como seu pai Josias, e ele fazia tudo que era mal perante o Senhor, e ele não obedecia, e ele não gostava do Jeremias. Sabe por quê? Porque ele fazia as coisas contrárias àquilo que Deus gostava, que a Bíblia chama de pecado. E o que acontecia? O rei Jeoaquim amava outros ídolos, fazia coisas que não agradavam a Deus e levava todas as pessoas a fazerem as coisas erradas também. E quando Jeremias vinha falar com o rei sobre aquilo que Deus estava falando, que estava errado aquilo que ele estava fazendo, sabe o que aconteceu? O rei Jeoaquim ficou com muita raiva de Jeremias, e Jeremias precisou ficar escondido para que ele não fosse morto, porque o rei não gostava de Jeremias, porque Jeremias falava aquilo que ele não queria fazer, e era a palavra de Deus. Então, pessoal, o rei Jeoaquim não aceitava a palavra de Deus. Um dia, Deus veio a Jeremias e falou: Jeremias, você pegue um rolo para escrever a minha palavra. Porque naquele tempo não existia livros como existe hoje. Não existia folhas como existiam hoje. Era escrita nos rolos bem grandes e escrito à mão. E Deus falou assim para Jeremias: você vai escrever tudo aquilo que eu quero que você diga para o povo, para que eles se arrependam das suas coisas más que estão fazendo, para que o rei Jeoaquim possa levar o seu povo a se arrepender e possa me obedecer, para que não aconteça uma coisa muito grave com eles. Porque vocês sabem, crianças, tudo aquilo que a gente faz de errado se chama pecado. E Deus ama todas as pessoas, ama todo pecador, mas ele não aceita o pecado. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos são pecadores, e em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, há um castigo. E era isso que Deus queria falar
para o rei Joaquim e seu povo através de Jeremias. Então Jeremias chamou Baruque, que era o escritor, que era um escrivão, um escriba. E lá Jeremias, através de Deus, falou tudo aquilo que Deus queria que fosse falado para o povo. Quando Deus veio falar com Jeremias, Jeremias até ficou com medo. Falou, ai Deus, mas eu sou como uma criança, eu não sei falar as coisas direito. Deus falou, não, você é capaz sim. Você vai lá e vai falar tudo aquilo que eu quero que você fale. Você vai fazer tudo aquilo que eu quero que você faça, porque eu estou contigo. E esse mesmo Deus está conosco também, crianças. Que coisa maravilhosa, não é? Sabemos que tem um Deus que nos ama, que nos criou, que cuida de nós, apesar de nós. Quão maravilhoso é esse Deus. E Ele cuida da sua palavra. Então Baruque escreveu tudo aquilo. E vocês sabem que demorou muito tempo. Levou mais de 1 ano para Jeremias falar e Baruque escrever tudo aquilo que tinha que ser falado. E Baruque, muito obediente, escreveu tudo. Mas vocês sabem, como eu já havia falado, Jeremias estava escondido, porque o rei não gostava de Jeremias. Joaquim era muito mau, não gostava da palavra de Deus. E o que aconteceu? Deus falou para Jeremias, você vai escrever que o povo tem que se arrepender, que o povo tem que obedecer, que o povo tem que fazer as coisas que agradam a Deus, louvar somente o Deus verdadeiro. Senão vai ter castigo, e muito sério. E lá Baruque escrevendo tudo direitinho. Quando acabou, depois desse 1 ano e pouco de escrita, Jeremias falou assim para Baruque, Baruque, agora você vai lá falar com o povo, mas você vai num dia, lá no templo, um dia que tem bastante pessoas, num dia que eles são reunidos, para que muitas pessoas possam ouvir isso. Eu não vou poder ir, porque eu estou correndo risco de morte. O rei não gosta de mim. E Baruque, como um homem obediente que era, foi falar com o povo. E lá quando ele estava falando, tinha um outro escriba chamado Miqueias, neto de Safã. E ele ouviu tudo aquilo e pensou, mais pessoas devem ouvir isso que está sendo falado. É muito importante. Como que só nós vamos estar aqui ouvindo? Aí ele falou, eu preciso chamar as pessoas importantes da lei, eu preciso chamar os príncipes. E Miqueias foi chamar os príncipes. Os príncipes ouviram e ficaram aterrorizados com o que ouviram. Todos reunidos ouviram e falaram assim, tudo isso foi Jeremias quem falou? O profeta? Sim, Baruque falou, é ele mesmo. Então o que vai acontecer? Olha, eu vou falar uma coisa para você, Baruque, os príncipes falaram. Você vai sair daqui, vai procurar o profeta Jeremias e se escondam, porque nós vamos conversar com o rei. E o rei com certeza vai ficar muito bravo. Aí Baruque falou, mas o importante é que Deus falou com vocês. Vocês têm que obedecer tudo aquilo que está escrito, porque senão Deus vai castigar. Deus não aceita o pecado. Deus não gosta de coisa errada. Que vocês sabem o que é pecado, né? Pecado é tudo aquilo que eu penso, falo, sinto, que não agrada a Deus. E aquele povo, estava fazendo muita coisa errada. E nos nossos dias também, a gente vê que tem muita gente fazendo coisas que não agrada a Deus, que não gosta de Deus. E quando a gente não agrada a Deus, quem nós estamos agradando? O inimigo, não é verdade? Que todo mundo sabe que a Bíblia chama de Satanás, diabo, né? Vários nomes que tem. Que ele não gosta de Deus, ele não quer que a palavra de Deus seja propagada, tá certo? Então, os príncipes foram falar com o rei. E daí o rei pegou e pediu para olhar os rolos. Sabe o que o rei fez? Ele não obedeceu a palavra, ele não se arrependeu, ele não falou para o povo que estavam fazendo coisa errada, não. Ele não quis assumir, não. O rei Joaquim era muito duro de coração. Sabe o que ele fez? Pegou aqueles rolos, rasgou e jogou no fogo. Que rei mau, crianças! Já pensou? Queimou toda a palavra de Deus. As pessoas que estavam em volta até tentaram impedir isto,
mas não conseguiu, porque o rei Joaquim realmente estava muito bravo e muito revoltado, só pensando em si, só fazia que ele queria fazer as coisas que ele achava que era certo, e na verdade não era, porque Deus não estava gostando, que ele estava adorando outros deuses, desobedecendo, mentindo, fazendo um monte de coisa errada. E então o rei Joaquim tacou tudo no fogo, os príncipes ficaram, e agora? O que será que vai acontecer? Ah, gente, vocês acham que não ia ter castigo? Com certeza sim, porque Deus tinha falado que ia ter castigo. E tudo que Deus fala, Deus cumpre. Então o que aconteceu? Deus mandou Jeremias e Baruque escrever tudo de novo. Que trabalheira, não é verdade? Mas assim que aconteceu. Baruque, muito obediente, Jeremias também, sabendo do que Deus queria para aquele povo, escreveu novamente toda aquela palavra. Mais de 1 ano de trabalho. Lembra que eu falei? Mas assim se cumpriu. E mais uma vez eles escreveram tudo aquilo. E Deus acrescentou mais coisas ainda de castigo para aquele rei tão desobediente e para aquele povo tão coração duro que não se arrependeu dos seus pecados, não pediu perdão para Deus e não obedeceu. Que coisa mal, né? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Qual que é a morte que a Bíblia diz? Porque nós vamos morrer fisicamente. Um dia Deus vai nos chamar. Ou mais cedo ou mais tarde, a gente não sabe, né? Mas todos nós vamos um dia morar na eternidade. Com Deus ou sem Deus. E quando Deus fala que o salário do pecado é a morte, é isso. É morar na eternidade sem Deus. Não ir para a casa de Deus, que é o céu. E quem não vai morar no céu vai morar onde? Vai morar no inferno, que é um lugar de ranger de dentes, um lugar de sofrimento, um lugar horrível. Mas Deus que nos criou, que nos ama, Ele não quer isso para nós. Ele quer que todos nós possamos ir morar com Ele lá no céu, que a gente possa ter um lugar maravilhoso, que Jesus prometeu na sua palavra que está preparando uma casa linda para nós lá no céu, para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem. Para isso acontecer, Jesus é Deus, Ele veio a este mundo em forma humana, sofreu, morreu naquela cruz, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, para que o nosso coração precisasse ficar limpo. E para isso que a gente precisa pedir, precisa crer nisso, precisa pedir para Jesus vir morar no nosso coração, limpar o nosso coração. E como que a gente faz isso? É reconhecendo que a gente faz coisa errada mesmo, que a gente faz coisa que não agrada a Deus. Pedir perdão para Jesus. Oh, Jesus, perdoa, eu sou pecador, como o Senhor mesmo diz, eu preciso do seu perdão. E a Bíblia diz que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Deus vem, nos perdoa. E daí a gente confessar as coisas erradas que a gente faz, né? As mentiras, a desobediência, não obedecer o papai e a mamãe, pega uma coisa que não te pertence, não é verdade? Fofoca, preguiça, quando a mamãe pede para fazer os deveres, fazer as coisas e não faz. Preguiça, manda tomar banho, não quer tomar banho. Preguiça, Deus não gosta, isso é pecado, isso desagrada a Deus. Então tudo isso a gente precisa falar para Deus e depois pedir para Ele vir morar no nosso coração. E a gente vai se tornar uma nova criatura, porque daí a gente passa a fazer parte da família de Deus e passa a obedecer a Deus. E como que a gente vai saber o que a gente tem que fazer para obedecer a Deus? É lendo a palavra, através da Bíblia. Por isso que Deus cuida tanto da sua palavra, porque nós sabemos que a palavra é aquilo que a gente fala, né? É aquilo que está escrito. Então aquilo que Deus falou agora está escrito para nós. Então a gente tem que ler, porque lá vai nos orientar como fazer as coisas para agradar o nosso Deus, para a gente ter uma amizade com Deus enquanto a gente estiver aqui na terra. E quando Deus nos levar, a gente morar no lugar maravilhoso que Ele tem prometido para nós. Então, quando a gente não tem Jesus no coração, infelizmente, a gente vai morar na eternidade longe de Deus. E essa é a morte eterna. E vai morar no inferno. E o que vocês acham que aconteceu com o rei Joaquim, através daquilo que Jeremias falou? Jeremias falou que o rei Joaquim iria morrer como de fato. Ele foi numa guerra e lá os inimigos o atacaram e ele foi morto. Aí o seu filho assumiu o reinado. Então, tudo que Deus promete, Deus cumpre. E assim, pessoal,
Todos nós devemos crer naquilo que está escrito na palavra de Deus, crer na Bíblia. E Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Se você ainda não reconheceu que é pecador, se você ainda não pediu perdão para Jesus, se você não se arrependeu, não pediu perdão, não pediu para Ele vir morar no seu coração, e você crê nesse sacrifício dele, você ainda não vai para a eternidade com Deus. E é isso que você quer? Jesus deu a vida por você porque Ele te ama e Ele quer dar um lugar maravilhoso, Ele quer ser seu amigo. Não sejamos igual ao rei Joaquim, malvado, que fez as coisas erradas e teve um fim muito triste. Que nós tenhamos alegria no nosso coração e saber que Jesus, que é o Filho de Deus, veio a esse mundo e morreu por nós para nos dar vida e dar vida em abundância. E Deus, o que Ele mais quer é que você seja obediente à sua palavra. Por isso que Ele cuida tanto da sua palavra, para que todas as pessoas tenham oportunidade de ouvir a quão novidade boa é amar a Deus, respeitá-lo e obedecê-lo. É isso que Deus quer de nós e por isso que Ele cuida da sua palavra e Ele cuida de cada um de nós. Então vamos encerrar essa história com uma oração e se você não ainda fez essa decisão, agora é o momento de se arrepender, agora é o momento de pedir perdão e agora é o momento de crer que só Jesus nos leva à vida eterna, porque Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigada por este momento onde podemos ouvir a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que traz tudo para que nós possamos ter a vida eterna, Pai. Que cada criança que está ouvindo essa palavra possa realmente saber que é pecador e que elas precisam se arrepender, Pai. Precisam reconhecer que faz as coisas erradas e que precisa pedir perdão, Pai. Precisa crer no seu sacrifício, Senhor Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós, para que nós pudéssemos um dia morar na eternidade contigo, Pai, no lar maravilhoso que o Senhor promete para aqueles que te buscam. Essa é a nossa oração, Pai. Que cada criança que ouviu esta palavra, cada pessoa que ouviu a Tua palavra hoje, possa ter a certeza de estar na eternidade contigo, Pai. Possa ter comunhão contigo. Tudo isso, querido Deus, nós te pedimos agradecidos em Teu nome, Jesus. Amém. Que história legal essa, não é mesmo? Tia Bel contou pra gente a história de Jeremias, que foi um profeta de Deus, que falava pro povo, pro rei, as coisas que Deus queria que ele falasse. E nessa história, o rei era um rei mau, que estava ajudando o povo a fazer as coisas erradas, estava ensinando o povo a desobedecer a Deus. Deus falou para Jeremias que esse rei precisava de ser repreendido, que nem a gente aprendeu no versículo passado, que a palavra de Deus é útil para repreensão. Então Jeremias foi usado por Deus para dizer para o rei que ele estava errado. Mas como esse rei não foi como Josias, que quando leu a palavra de Deus, se arrependeu e fez com que o povo também conhecesse a palavra de Deus, esse rei foi um rei muito mau. Ele queimou a Bíblia e continuou desobedecendo e continuou ajudando o povo também a desobedecer a Deus. Porque ele não obedeceu a Deus, veio castigo sobre a vida dele, ele foi preso e ele foi morto. E o povo de Judá também sofreu muito nas mãos dos inimigos. Da mesma forma como aquele rei não gostava da palavra de Deus naquela época e queimou o livro que Baruque escreveu com as palavras de Jeremias, que eram as palavras de Deus, a Bíblia sempre teve inimigos, pessoas que não queriam que ela fosse divulgada. Antigamente, como a gente falou semana passada, a Bíblia ela era escrita em hebraico, algumas partes em aramaico, a língua dos judeus, na qual a Bíblia era escrita, o Antigo Testamento. Depois que Jesus veio à Terra, o Novo Testamento começou a ser escrito em grego. Agora vai estar aparecendo aí na tela para vocês algumas palavras com essas letras. Então, na primeira palavra escrita em hebraico, que significa livros dos profetas. E no segundo texto, está escrito em grego e está escrito Sagradas Escrituras. E diferente essas escritas, não é mesmo? São escritas bem diferentes e que a gente não está acostumado, né? Então, poucas pessoas podiam ler a Bíblia porque elas estavam só nesses dois idiomas. Depois de muito tempo, algumas pessoas começaram a traduzir a Bíblia para o latim.
que era uma outra língua que era falada antigamente. Então, as pessoas agora que conheciam grego, que conheciam hebraico e que conheciam latim, podiam ler a Bíblia. Mas será que todas as pessoas falavam essas línguas? Não eram todas as pessoas que podiam falar essas línguas. Então, não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia, não é mesmo? Além disso, a Bíblia era toda escrita à mão. Você já imaginou o trabalho de escrever toda a Bíblia à mão? Eram livros enormes, enormes, às vezes dividido em vários livros, porque não dava para colocar todas as páginas escritas à mão no mesmo livro. Então, às vezes, eram vários pedaços diferentes escritos à mão. E era muito raro. Certa vez, um homem, ele veio de muito longe com uma carroça cheia de palha para doar para a igreja. Falou assim para os líderes religiosos daquela igreja: eu trouxe essa carroça cheia de palha para entregar para vocês, para que eu possa passar algumas horas estudando e lendo a Bíblia. Já imaginou? Ele queria ler a Bíblia porque ele não tinha acesso a uma Bíblia. Então ele sentou, passou algumas horas lendo a Bíblia, conhecendo da palavra de Deus, e depois ele voltou. Agora a carroça estava vazia, sem a palha que era tão preciosa para ele, para sua criação, dos animais. Mas ele estava com o coração cheio da palavra de Deus e ele estava muito feliz. Aquela troca tinha valido muito a pena para ele. Essa situação é uma situação bem complicada, né? Poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. Primeiro por causa da língua, depois porque ela era muito cara e muito rara. Então algumas pessoas começaram a estudar para traduzir a Bíblia em várias línguas diferentes. Então você lembra que semana passada a gente falou sobre Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês. A gente teve pessoas que traduziram a Bíblia para o alemão. Depois a gente vai estudar sobre quem traduziu a Bíblia para o português. Então, pessoas até hoje traduzem a Bíblia para as línguas dos indígenas, que não tem toda a Bíblia traduzida também. E havia uma coisa que ainda não havia sido resolvida, não é mesmo? Que é a Bíblia ser escrita à mão, a Bíblia ser rara, porque ela era muito grande, muito difícil de escrever. Mas lá por 1450, um homem chamado Gutenberg inventou a primeira prensa, que é tipo assim, a tataravó da impressora. Foi o primeiro invento, a primeira invenção que permitiu que as coisas fossem impressas. Está aparecendo aí na sua tela a imagem, o desenho da primeira prensa, não é mesmo? Mas como que era essa prensa? Ela tinha tipos móveis, que eram letrinhas de metal. Tá aparecendo aí na imagem para você também. Letrinhas de metal que eram colocadas lado a lado. Aí ele passava uma camada de tinta e carimbava o papel. Era tipo um grande carimbo. Então ele tinha todo o trabalho de montar página por página. Aí ele carimbava várias folhas daquela página. Aí mudava, escrevia outra página. Trabalhão, não é mesmo? Mas foi assim que começou a impressora. Era assim que funcionava. No próximo slide, você está vendo aí a foto do Gutenberg. E tem uma foto da primeira prensa e também de como eram os tipos móveis, letrinhas de metal. O Gutenberg, ele começou a Bíblia em 1450 e em 1455 ele tinha conseguido finalizar. Ele levou 5 anos para imprimir toda a Bíblia. Quanto trabalho, não é mesmo? Mas Gutenberg sabia que a Bíblia era o livro mais importante de todos. É o livro que nos conta a vontade de Deus. Ele é a palavra de Deus. E por isso que ele escolheu a Bíblia para ser o primeiro livro impresso. E até hoje nós temos a primeira Bíblia impressa por Gutenberg, guardada no museu. E agora vai aparecer para você aí uma foto de uma página da Bíblia. Você está vendo como era? Uma Bíblia bem grande, com as letras ainda bem juntinhas, feitas com tinta. Essa foi a primeira Bíblia impressa. Depois disso, claro que a prensa não continuou como a prensa manual. A gente agora tem impressoras, mas foi a partir disso que foram surgindo novas invenções e ficou muito mais fácil de imprimir a Bíblia, muito mais prático de imprimir. E aí mais pessoas puderam ter acesso à Bíblia, a palavra de Deus. Então, pessoas estavam traduzindo, a gente tinha mais tecnologia para imprimir, não tem que fazer à mão. E hoje nós podemos ter, cada um de nós, uma cópia da Bíblia da nossa casa. Que maravilhoso, não é mesmo? Que bom que Deus usou pessoas para que a sua palavra pudesse ser
difundida, ela fosse distribuída para todas as pessoas. Porque essa é a vontade de Deus, que todas as pessoas conheçam a sua palavra e elas possam realmente entender que elas são pecadoras e elas precisam do sacrifício de Jesus nas suas vidas. E essa é a nossa parte sobre como a Bíblia chegou até nós dessa semana. Semana que vem, a gente vai aprender um pouco sobre quem foi que traduziu a Bíblia para o português. Semana que vem a gente vai descobrir um pouco sobre isso. Então, neste momento, nós vamos cantar o nosso último corinho, que fala justamente aquilo que a gente aprendeu na nossa história. Que aquele que reconhece que é pecador, que aquele que reconhece que faz coisa errada e se arrepende, pede perdão para Jesus, vai morar lá no céu com ele. E é isso que fala o corinho. Então vamos cantar agora? Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus. Seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus. Seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Gostaram da nossa escola dominical de hoje? Lembrando você que semana que vem nós vamos ter um espaço para os vídeos de novo. Então, decora o versículo, aprende ele, treina com pai com a mamãe durante a semana, grava o seu vídeo e manda pra gente. Pode mandar pro pastor os vídeos de você decorando o versículo e aí você vai poder aparecer semana que vem na nossa escola dominical. Nós queremos ver. Você lembra qual é o versículo? Salmo 119:89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. É um versículo até mais curto do que o da semana passada. Senti falta de algumas crianças essa semana e gostaria muito de ver vocês decorando os versículos e mostrando pra gente que vocês estão aprendendo a palavra de Deus. Então espero os seus vídeos até sexta-feira à noite, viu? Pra gente encerrar, vamos falar sobre o que iremos aprender semana que vem? Semana que vem, a nossa história, falando sobre a Bíblia, o meu maior tesouro, nós vamos ouvir a história do filho pródigo, a palavra de Deus através da história do filho pródigo. E como eu já falei antes também, nós vamos descobrir sobre como a Bíblia foi traduzida para o português. Então essas são as duas histórias que nós vamos ouvir semana que vem. Beleza, pessoal? Espero todos vocês semana que vem aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Vamos orar para acabar? Senhor Deus, obrigada pela nossa escola dominical de hoje. Que nós possamos estar colocando em prática o que nós aprendemos. Abençoa a nossa semana. Em nome de Jesus, amém. Não se esqueça que hoje a gente tem culto à noite também, viu? Bom dia para você. Aproveita com o papai e com a mamãe. Tchau!